Lucas capítulo 1, quem encontrou, diga amém. Verso de número 26 em diante. Diz assim o texto sagrado. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Foi a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Porém, ela se perturbou muito com essas palavras e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, pois achaste graça diante de Deus. Tu conceberás e darás à luz a um filho e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se dará isto, visto que eu não tenho relação com homem algum? E respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Até Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, sendo este o 6º mês para aquela que era considerada estéril, pois para Deus nada é impossível. Agora vai lá em Mateus, capítulo de número 1, folheie aí a sua Bíblia. Mateus, capítulo de número 1, verso de número 19. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 1, verso de número 19. É só você ir voltando as páginas, viu? Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Eu te espero. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, verso 19. Diz assim: José, seu marido, sendo justo e não querendo difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. José, seu marido, sendo justo e não querendo difamá-la, resolveu deixá-la. Diga comigo, deixá-la. Resolveu deixá-la secretamente. Porém, projetando ele isto, em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria por tua mulher, porque o que nela foi gerado é do... Diga amém por essa palavra. Amém. Amém. Graças a Deus. Eu tenho algo muito objetivo da parte de Deus. Deus me deu uma direção, uma resposta. Porque na maior parte das vezes que viemos adorar o Senhor, queremos de Deus uma resposta. Não porque Ele tem a obrigação de dar, não é um pedido impositivo, mas é uma necessidade até para não errarmos, para continuarmos agradando Ele, para termos certeza de que estamos no caminho certo, fazendo a coisa certa, sobretudo quando nós passamos a entender que tudo que temos na nossa vida e que tem dado certo é obra e graça de Deus. Então não queremos caminhar sem essa presença, não queremos caminhar sem o seu conselho, não queremos caminhar sem sermos guiados pelo som da sua voz. Às vezes entramos em dilemas profundos, pela dificuldade de reconhecer se é a nossa vontade, se é a vontade de Deus, se é o uso da nossa razão, da nossa consciência, e se na verdade Deus quer uma ação de fé. E se quando quer uma ação de fé, se estamos caminhando para onde Ele está apontando, ou se estamos sendo ousados demais e podemos errar, talvez sendo guiados pela vaidade, pelo ego, de querer viver algo grande, de querer contar um milagre extraordinário, quando tudo isso precisa habitar na tricotomia do nosso ser, né? Carne, alma, espírito. É difícil fazer com que os três estejam o tempo todo em harmonia. Então essas dúvidas deixam a gente atordoado, deixam a gente com a mente confusa, deixa a gente angustiado. Alguns aqui lutam contra crise de ansiedade, síndrome do pânico, gastrite nervosa.
Alguns aqui estão perdendo cabelo, perdendo tempo, perdendo dias, porque querem fazer e têm até disposição para fazer, mas estão aguardando de Deus um aval. E não que seja bom estarmos paralisados, mas melhor do que tomar um caminho errado é decidir andar para onde Deus quer. Deus não perde tempo, Deus não perde viagem. Enquanto eu ministro aqui, Deus fala comigo que essa noite é noite de resposta, porque muitos corações estão ansiosos. Mas não é porque tem pressa de que Deus faça, é porque se sentem num estado de letargia profunda por não saberem o que agir, o que fazer. Já que alguns aqui já alcançaram a maturidade da fé e entenderam que não querem mais usar o seu tempo para errar, não querem mais usar o seu tempo para tentar. E é tão bom quando a gente alcança esse nível de maturidade. Por quê? Porque você começa a ver outros andando, outros correndo, enquanto você aprende a esperar. E é nesse processo de espera, onde por mais que você esteja um tanto quanto angustiado e quem sabe até ansioso, mas muitas vezes em condição de obediência. E por que a ansiedade vem? Porque você não está esperando com paciência, mas ainda assim está esperando. Mas é complicado esperar quando eu tenho potencial. É complicado esperar quando eu tenho sonho. É complicado esperar quando eu tenho desejo. É complicado esperar quando eu quero ter um plano de execução. É complicado esperar quando eu acredito que eu posso fazer as coisas que Deus disse que eu faria. Ainda que não haja em mim toda a capacidade, mas há em mim toda a fé que eu preciso para que Deus execute essas coisas. Então logo vem a pergunta: por que não está acontecendo? Por que minha vida não está andando? Por que os sonhos não estão se realizando? E por que as coisas não estão na velocidade do poder que Deus tem para fazer? Isso vai deixando a gente angustiado, ansioso, perturbado. E aí, para completar ainda, o advento da internet e a mídia social vai colocando a gente, por mais santo que pareça, todos em estado de comparação contínua. Os outros estão andando, os outros estão crescendo, os outros estão exercendo seu ministério, os outros estão pregando, os outros estão cantando, os outros estão abrindo empresa, os outros têm um ministério de intercessão consolidado. Olha como aquela irmã é de Deus, olha como aquele irmão é de Deus, olha como a vida deles está andando, como a empresa deles está andando, como a casa deles está andando. Enquanto isso tem alguém falando a mesma coisa de você, afinal ninguém posta o que dá errado. Sua vitrine também é linda. E isso vai gerando na gente uma ansiedade tão grande. E aí Deus falou: diga que essa noite é noite de resposta. Duas verdades. Primeira, aprenda a esperar com paciência. Mas o fato de não ter paciência, todavia ainda assim esperar, coloca você em posição de vantagem. Porque é melhor esperar a hora que Deus quer fazer do que meter a mão aonde você não está preparado ainda para meter, do que entrar aonde você ainda não deveria entrar. Por isso o profeta Isaías, ele vai resumir, né? A Bíblia é tão maravilhosa, gente. A Bíblia verdadeiramente ela está acima do kairós, do tempo do homem. Ele vai dizer com tanta propriedade: os jovens se cansarão, os mancebos certamente cairão. Vamos traduzir? Os jovens vão querer velocidade, e na paixão e na força da sua vida e da sua carne, vão meter a mão, vão meter as próprias forças, vão ir com o peito, com a raça. Afinal, esse é o vigor da mocidade. Só que eles vão se cansar. Por quê? Porque vão descobrir, irmão, que nem tudo é no peito e na raça, nem tudo é na tua vontade e no teu querer, sobretudo na vida daquele que serve ao Senhor. Aí ele diz assim: e os mancebos certamente se fadigarão, em outras versões dirão, certamente cairão. Quem são os mancebos? Os mais novos que os jovens. Só que na verdade ele não está falando de idade, ele está falando de temperamento. Na verdade ele não está falando de idade, ele está falando de velocidade. Na verdade ele não está falando de idade, ele está falando de quem tem pressa. Ele está dizendo de quem quer alcançar resultados rápidos. Ele está dizendo de quem por imaturidade não tem condições de esperar. Então ele vai resumir isso no vigor da juventude, da mocidade, e vai dizer: os jovens certamente se cansarão, os mancebos certamente cairão. Mas ele continua o texto e ele diz: mas os que esperam, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Oh meu Deus, é noite de renovo. Levante a tua mão. Deus te trouxe no Aviva de terça-feira para
dias. Ele está dizendo: quando eu não te sento, eu não estou te mandando parar, eu estou te mandando esperar. Quando você espera, você está confiando em mim. Não diga que não está acontecendo nada só porque você não está fazendo nada. Jesus disse: eu vou para o meu Pai, porque meu Pai trabalha e até agora eu também trabalho. Deus está dizendo: ei, você pode esperar. Quem não espera sou eu. Eis que não tosquenejará nem dormitará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará a tua alma, Ele guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Camila, eu não entendi. Vai entender agora. Deus está dizendo: você pode descansar. Quem não descansa sou eu. Eu sou ancião de dias, Pai da eternidade. João, quando tem a revelação do Cristo glorificado no Apocalipse, ele tem a alusão de um Deus que não tem pálpebras. Jeremias olha para ele e diz: seus olhos são como chama de fogo. Isaías o vê e também diz: olhos como chama de fogo. Ezequiel vê uma roda com vários olhos que não fecham e também os assemelha como chama de fogo. Daniel tem a revelação das 70 semanas e vê o Filho do Homem com olhos como chama de fogo, ainda que não saiba que é ele. João é arrebatado na ilha de Patmos e vê, e ele diz: e eu vi, e os seus olhos eram como chama de fogo. Não entendi. É a alusão de um Deus que não tem pálpebras, por isso ele não pisca, não tosqueneja, não se cansa. Está cansado porque não está confiando, está esgotado porque não está descansando. Deus está dizendo: eu cumpro o meu plantão direitinho. É você que não está entendendo a necessidade de esperar. É você que não está entendendo que esperar e não fazer nada não é a mesma coisa. Veja uma pessoa parada no ponto de ônibus. Ela está sem fazer nada? Provavelmente está indo para o trabalho, está voltando para a escola, sei lá, para algum lugar. Ela tem destino, ponto de partida e de chegada. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Só que quando você vê, ela está ali parada. A impressão que você tem é que ela não está fazendo? Mas ela está? Bota ela na hora errada para ver se ela pega o ônibus. O que é momento de espera? É aguardar a hora para não perder o propósito, o ônibus, o destino, o caminho, a vocação, o que Deus te confiou. Então Deus trouxe gente, hoje Ele está dizendo: espera. Camila, e o que isso tem a ver com Maria? Tem tudo, presta atenção. Para de ficar me julgando. Cadê a exegese? Cadê tua fé? Cadê teu coração aberto? Espera. Segunda coisa, você vai ter que entender que todas as vezes que o que Deus confiar e depositar em sua vida, seja uma promessa, seja um propósito, isso sempre será maior do que você, sempre. Camila, como é que eu sei que algo que eu estou carregando é da parte de Deus? Por dois motivos. Primeiro, quando você quer se desfazer, você não consegue. É a maior prova de que não foi tua mão que plantou, porque você cavuca para arrancar e não acha a raiz desse trem. Não acha. Você diz: eu não vou sonhar mais, eu não vou pregar mais, eu não vou acreditar mais. Você diz assim: eu não vou nem mais orar pelo fulano. Só que aí, quando é Deus que te levantou para ser intercessor desse filho, desse marido, você vai gemendo. Você diz: não vou orar mais, mas na primeira surra que ele toma, você diz: Deus tem misericórdia. Não consegue, é uma raiz profunda. Então esse é um dos pontos. Segundo, é porque tudo aquilo que Deus te entrega é maior do que você, porque nunca foi visando sua capacidade, nunca foi visando seu potencial, sempre foi visando Ele. Por isso, ao invés de se achar um máximo, você precisa reconhecer o quão desprezível você é. Porque Deus escolheu. Camila, eu sou escolhido. Quantos escolhidos temos aqui nessa noite? Agora bota essa cabeça para funcionar sem vaidade, vamos mandar real. Deus escolheu quem? Quem lembra? Os que são? É os que são? São os que são? Ele escolheu quem? Então eu vou perguntar de novo: cadê os escolhidos nessa noite? E vocês são os que são? São escolhidos. Mas não são a nata do leite. É ruim, hein? Tu era a borra do café. Tu acha que tu é o miolo? Tu era a casca do pão. Escolheu as coisas que não são para confundirem as que são. As vis. Fala a verdade. Quem é que lembra que não prestava? Tá bom, não precisa levantar a mão não.
Uma concentração muito grande de gente que não prestava. Vai começar a dar medo. A gente já começa a dizer, mas não prestava o quê? O que tu fazia? Não quero saber. Está no mar do esquecimento, esquece isso. Mas olha isso, entenda. As coisas que não são vis, desprezíveis. Só que à medida que Deus vai te concedendo coisas e vai fazendo, porque Ele é o eu sou. Você não é, mas Ele diz eu. Deus diz assim, você vai cantar e você diz, mas eu não canto. Aí Deus diz, mas eu canto. É tipo isso. Deus diz assim, você vai pregar. Aí você diz assim, mas eu não tenho muito estudo. Ele diz, não tem problema, eu sou a ciência. Só estou dizendo que Deus entra para ser tudo aquilo que a gente não é. Por isso que Ele escolheu a gente, porque vê em nós capacidade para que as pessoas vejam quem Ele é. Olhavam para Pedro e diziam o quê? Mas não era aquele pescador analfabeto, mas ele fala como se fosse um homem letrado, porque estava cheio do Espírito. É nisso que o nome de Deus é glorificado. Então não fique pensando que é porque você tem capacidade, porque nunca foi. Só que quando você vai vivendo experiência e currículo com Deus aqui para frente, você começa a pensar, no fundo, eu acho que eu dou para alguma coisa. Só que aí Deus vai te levando sempre a níveis mais altos. Níveis esses que assim como outrora lá atrás, você nunca vai poder atingir sozinho. Então não importa a experiência que você teve de sucesso anterior. Deus sempre te coloca num desafio onde a sua dependência tem que estar completamente nele. Porque se não for assim, você perdeu o uso. Porque foi escolhido pelo que não era. Então como eu sei que estou carregando algo de Deus, algo que não fala sobre a minha capacidade, porque tudo que Deus entrega ao homem não é para revelar o tamanho do homem que o recebeu, é para revelar o tamanho daquele que o entregou. É nisso que o nome de Deus é glorificado. Quem está acompanhando aí, diga amém. Amém. Então, por isso vai gerando essa necessidade de fazer cumprir, de acontecer. Só que no fim, é tudo sobre Ele. E é sobre estar aonde Ele quer que nós estejamos. E esse é o ponto. Saber que lugar é esse, que horas é essa, até quando eu espero, o que Deus quer que eu faça. Porque na maioria das vezes, em momentos assim, tudo que Deus quer que a gente faça é entender a hora de não fazer, é a parte mais difícil de quem espera. Porque você espera o tempo todo para fazer alguma coisa, e Deus te para num culto de terça-feira à noite, onde você diz, hoje eu vou lá porque eu quero direção. Aí Deus diz, fique quietinho e não faça nada. E você diz, se eu não fizer nada, não vai acontecer nada. E o Senhor está dizendo, quem faz sou. Mas a vaidade, o ego, a vontade de dar ao mundo resultados e mostrar o nosso potencial, está nos tirando desse lugar. Aí Deus te trouxe hoje aqui numa noite de resposta para poder dizer para você uma coisa. Vou te entregar algo grande. Já te entreguei. Assim como foi feito com Maria, algo maior do que ela, mas que vai passar por ela para acontecer. Só que Maria vai viver um tempo fundamental que precisamos aprender a viver e a passar por ele. Qual? A fase em que você acredita na sua experiência sozinho. A fase que você acredita no seu milagre sozinho. A fase onde muitas vezes até quem te discipulou não consegue ver você aonde Deus disse que ia te colocar. A fase de perceber que Deus te conectou a alguém que foi uma das pontes que Ele usou para cumprir promessa na sua vida. Ouça isso. Mas que quando chega a hora desse cumprimento, até quem foi a ponte quer se tornar abismo entre você e o que Deus falou. Foi o que aconteceu com Maria e José. Por um tempo, ela creu nessa experiência que viveu com Gabriel e com aquilo que o Senhor enviou por intermédio de Gabriel, ou seja, seu filho Jesus, sozinha.